Heineken Química. Vou direto ao ponto, com a participação do médico e psiquiatra Dr. Rafael Moreno, sempre às segundas-feiras, falando sobre saúde mental. Hoje também, direto ao ponto / entrevista, nós vamos aproveitar a presença do Dr. Rafael Moreno para esclarecer outras questões, tirar nossas dúvidas, tirar as dúvidas dos ouvintes também. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, já pode mandar para o 999787885. Mas entre as temáticas aí que a gente traz, Dr. Rafael Moreno, bom dia. Bom dia. Crise de ansiedade provocou desmaio em uma participante de um reality show. A gente imagina que dentro de um reality já as emoções já afloram de outra forma, porque tu vive um mundo, aquele mundo paralelo ali. Então tudo que acontece ali dentro parece que é maior. Isso os participantes até comentam, né? Foi no Big Brother, a menina desmaiou ali numa conversa com outro participante. E aí depois levaram para atendimento, tudo mais, e aí entre os comentários disseram que era em relação à crise de ansiedade, que ela teria tido ou uma crise de pânico, algo nesse sentido, que provocou o desmaio, né? Esse é um dos temas de hoje. O outro é a ditadura da beleza, que pressiona a saúde mental das mulheres. A gente já falou sobre isso aqui, mas acho que é importante também voltar, porque também aconteceu dentro do reality, que um grupo de homens lá estavam avaliando os corpos das mulheres. Uma porque estava velha, outra porque o corpo não estava mais como era antes. Sim. Eles acham que a pessoa vai viver para sempre também com o mesmo corpo, e não é bem pois assim. É. Enfim, julgando. E a própria atriz, a Paola Oliveira, que a gente fala eventualmente aqui, né, seguidamente, na verdade, aqui, que é cobrada também porque está fora do padrão que alguém um dia julgou que era o padrão de beleza. Então, também é julgada por isso. E o quanto tudo isso que a gente está falando afeta a saúde mental, as pessoas, né, e faz com que as pessoas deixem de viver, muitas vezes, o que gostariam na sua vida, porque tem vergonha, porque tem medo de ser julgado. Vamos lá, vamos lá. Então, Big Vamos Brother partes, aí, né? Isso Vamos aí, Big Brother começando aí, Big Brother, que é a grande promessa aí de audiência da Globo sempre, né? Um dos programas aí que permanece aí com liderança de audiência sempre. E sempre acontece questões de saúde mental, né? Dentro do Big Brother. Tá? Talvez já na seleção, né? Eles já coloquem algumas pessoas já predispostas a ter algum tipo de apresentação, né? Então, sempre, né, uma vez o Fiuk com questão do TDAH, né? Então, acho que já teve também uma pessoa que tinha um diagnóstico borderline, então é algo que dá público. Nessa edição, a própria Vanessa Camargo, que também diz que faz tratamento, faz acompanhamento por crise de pânico desde os 20 anos de idade. Enfim, então, são assuntos que estão vindo à tona. Outro assunto que já veio à tona também é compulsão alimentar, da própria Yasmin. Então, também. Né, então, tudo isso num pacote. Exatamente. Então, dá público, né? Então, os transtornos comportamentais, né, que os transtornos mentais são incluídos, eles, enfim, trazem várias questões na nossa cabeça, assim, e, obviamente, traz audiência também. Mas, falando da questão do desmaio, o que acontece? Sempre quando a gente está ansioso, muitas vezes a gente faz alterações na nossa respiração. Então, lembrem lá quando a gente está com o bebezinho que está vindo ao mundo, ele é, digamos que é instinto, é natureza, é o normal. Então, vocês vejam bem que as crianças, elas respiram com o abdômen, né? Então, a barriguinha do nenezinho, ela puxa o ar, a barriguinha cresce, solta o ar, a barriguinha desce. Então, essa respiração que a gente chama de diafragmática, respiração abdominal, essa é a nossa respiração normal, respiração correta. E o que a gente vai fazendo com o tempo, envelhecendo, desenvolvendo, a gente vai desaprendendo essa respiração e muitas vezes a gente vai trocando essa respiração pela respiração puramente torácica, né, com a caixa do tórax, né, do peito. E quando a gente está ansioso, prestem atenção que muitas vezes a gente respira a parte aqui de cima, a gente levanta até o ombro para respirar, ofegante. Né? Mais ofegante. E essa respiração, tá, ela é errada, certo? Ela hiperoxigena o nosso cérebro, tá? Então a gente chama isso de hiperoxigenação. E essa hiperoxigenação cerebral, de tanto a pessoa respirar rápido, certo? Ela acaba fazendo algumas alterações, como tontura, certo? A pessoa também pode ter em algumas situações o desmaio, como aconteceu com essa moça, e muitas vezes, se a pessoa tem predisposição, pode até ter uma convulsão. Então a respiração essa rápida, apesar dela dar energia, até uma técnica de yoga que a gente pode praticar, que se não me engano se chama Hastrika, mas ela pode trazer lesões aí para quando a pessoa faz de forma inadequada. E quando a gente está ansioso, principalmente pessoas predispostas, a pessoa esquece tudo, começa a pessoa
né? Respirar por cima, aí, puf, É acaba, por isso que desmaia. quando a gente quer acalmar, entre aspas, uma pessoa, a gente diz calma, respira devagar, e Isso, mesmo sem saber o porquê, mas a gente pede para as exatamente. pessoas que se acalmem dessa forma. Exatamente. Põe a mão no abdômen, respira pelo abdômen, né? Então, quando você vai respirar, empurra o abdômen para frente, empurra a minha mão, depois respira. Então, muitas vezes até tem pesquisas mostrando que se você, dentro de uma crise de pânico, que na crise de pânico, sim, a pessoa respira assim, a pessoa está morrendo, a pessoa, o coração está saindo pela goela, tá? A pessoa às vezes tem sensação de sufocamento na crise de pânico. Se a pessoa só respirar dessa forma, já tende a baixar, tá? Às vezes não precisa lá fazer o uso lá do remédio, que muitas vezes a gente dá tarja preta, né? Tá, o Rivotril, dá diazepam para essas situações, né? Então, nessas situações, a gente respirando de forma correta já tende a baixar. E o que provavelmente aconteceu com essa moça foi de que numa situação de estresse, ela ficou nervosa, tá? E aí acabou hiperoxigenando e desmaiando. Tanto que são desmaios rápidos, assim, não é nada... Foi bem rápido. Logo ela voltou, claro, foi para o atendimento, e aí também já ofereceram atendimento, né? Provavelmente um psiquiatra e um psicólogo devem ter atendido ela. E aí teve uma outra conversa que a Vanessa Camargo, que já sofre de, né, crises de pânico desde os 20 anos de idade, fez tratamentos, disse que teve ultimamente, voltou na pandemia, e aí ela optou em não usar medicamentos, ficar só com a terapia, né? E aí eu entro nesse assunto, assim, cada caso é um caso, não tem como dizer, faça uso de medicamentos, ou faça só a terapia, ou faça as duas coisas. Depende de cada situação, doutor. Depende da situação, porque as crises de pânico, elas podem acontecer em vários transtornos mentais, né? Então, a crise de pânico, por exemplo, provavelmente essa menina teve uma crise de pânico, tá? Ela pode acontecer em vários transtornos, não necessariamente a pessoa que tem crise de pânico tem o transtorno do pânico. O transtorno do pânico, as crises elas são inesperadas. A pessoa está bem, está num local aleatório, às vezes até de noite, no meio da noite, acorda achando que está morrendo, que está tendo um treco. Tá? Isso é transtorno do pânico. As crises elas não são precipitadas. Mas quando a pessoa tem uma crise, quando vai falar em público, aí é uma crise ocasionada pela uma exposição social. A gente vai pensar em outro transtorno de ansiedade. A pessoa passou por um trauma, e aí lembra do trauma e tem a crise. Aí a gente vai pensar em outro transtorno, vai pensar lá em transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa vai ter uma prova e ter uma crise de pânico, a gente vai pensar em ansiedade generalizada. A pessoa, digamos, ela tem uma personalidade mais sensível, quando alguém discute com ela tem uma crise de pânico. Tá? Então, são situações específicas. A gente vai pensar nessa situação, daqui a pouco no transtorno de personalidade, a pessoa mais sensível, mais sente mais numa confusão interpessoal, por exemplo, né? Então tem pessoas que são mais sensíveis que as outras na hora de relacionar um pouquinho mais duro assim com o outro, se posicionar, aí tem essas crises. Então cada situação é uma situação, não necessariamente a gente vai tratar com antidepressivo, todas as situações, tá? Que a princípio os antidepressivos são os medicamentos que a gente utiliza para tratar o transtorno do pânico, tá? E as crises de pânico, e a terapia também, se a pessoa tiver só o transtorno do pânico isolado, ela é tão boa quanto o medicamento. Isso é bem importante de se saber. Tá? Então, às vezes, alguns transtornos, o medicamento ele é tão bom quanto a terapia. Tá? Alguns transtornos não. Às vezes a terapia é superior, às vezes o medicamento é superior. Por exemplo, esquizofrenia, o medicamento é muito superior à terapia. Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, o medicamento é muito superior a terapia. Transtorno de personalidade já inverte, né? A terapia é superior aos medicamentos. Então, cada transtorno, cada caso é um caso. Doutor Rafael, esses transtornos, indiferente né, de qual tipo, enfim, eles não existem, não tem uma... como é que eu vou te perguntar, assim, uma idade ou um indicativo específico, assim. Ele pode acontecer independente de uma situação, independente de uma idade, independente de uma fase da vida, ou tem alguma coisa, alguma situação específica que pode desencadear isso? Quando a gente vai falar de transtorno do pânico, tá? O pânico, em geral, ele começa ali por volta dos 20 anos nas pessoas. Tá? Em geral, são pessoas que já eram mais ansiosas, mais preocupadas, mais tímidas e desenvolvem crise de pânico, mas a gente já pode ter crise de pânico em criança, a gente pode ter crise de pânico em idoso, começando nessa faixa etária. A pandemia fez com que algumas pessoas desenvolvessem transtornos mentais, o pânico é um dos mais comuns, certo? Então, o pânico parece que deu uma disparadinha, assim, em casos novos,
tá? Principalmente idosos que tiveram aí pânico passaram a ter mais crise de pânico. E uma coisa importante, não necessariamente a gente precisa ter passado por um trauma para desenvolver pânico. Então, tem pesquisas mostrando que transtorno do pânico é meio a meio. Metade foi depois de algum estresse, a outra metade a pessoa estava bem na vida. Tava tudo ok e desenvolveu transtorno do pânico. Então, às vezes, não vai fazer sentido a gente ficar buscando a causa durante um tratamento, que é uma coisa que, às vezes, as pessoas ficam nessa busca, certo? Vai, às vezes, atrasar o tratamento. Quando a gente faz o diagnóstico de transtorno do pânico, a gente tem que ser pontual na pessoa controlar a ansiedade que está acontecendo agora. Tá? Essas terapias, às vezes, que a pessoa fica tentando buscar a causa das crises de pânico, às vezes elas não são tão produtivas assim. Primeiro a gente resolve, tá, o problema pontual, a pessoa para de ter crise, depois a gente sim pode pesquisar do futuro dela. Isso é bem importante, senão as pessoas ficam aí meses, né, tendo crise. Tentando buscar aquela causa e não tem um motivo. Exatamente. E vai agravando, vai né, agravando. muitas vezes. Doutor Rafael, a gente está, né, o nosso tempo está quase esgotando, mas a gente gostaria de falar também em relação a essa outra situação mais focada, direcionada às mulheres, que foi o que aconteceu aí também no fim de semana, a Yasmin Brunet, que é uma modelo criticada, alguém comentou lá dentro do programa que ela, Rodriguinho, né, vamos falar agora o nome, e outros que estavam ali também, que ela não é mais a mesma, que ela tá velha, que o corpo não é mais o mesmo, que ela come muita bolacha, e deixa a menina comer bolacha, se quiser, né? Mas enfim, não tem nada a ver com isso. Mas foi falado isso, e aí gerou também todo um comentário, a mãe dela também veio a público, né? Defender a filha, obviamente. E aí também tem a questão da Paola Oliveira, que está sempre sendo criticada. E mesmo, ela mesma disse, né, que quando, em outras épocas, quando ela tinha um outro peso, um outro corpo, porque o tempo também vai passando para todo mundo, né? Mas mesmo assim ela já era criticada, ou porque, e aí, inclusive, as apresentadoras do Fantástico ali também comentaram, ou é muito magra, ou está acima do peso, ou isso ou aquilo. Sempre tem algo que não está, e alguém para julgar, né? Isso também sempre tem. Sim. Isso também pode provocar algum tipo de problema mental nas mulheres, ou pelo menos se privarem de fazer algo, de usar um biquíni na beira do mar, por exemplo. Sim. Primeiro a gente tem que entender, né, como é que as pessoas acham a Yasmin Brunet e a Paola Oliveira feia, né? Eu não tenho, para começar. Não tem como já entender. Tem algum problema, Meu né? Deus, Já olha, tem algum problema. Só pode ser inveja, não tem outra alguma explicação. coisa tem que entender, deve ter uma síndrome, né? Qual é essa síndrome, que as pessoas acham essas duas mulheres maravilhosas, enfim, feias, né? Mas vamos lá. Primeiro é o seguinte, né? O padrão de beleza, ele mistura muitas questões sociais e culturais, tá? A gente vai ver, mesmo em comunidades primitivas, a gente vai pegar lá povos primitivos, existe um padrão de beleza, né? Então tem tribos africanas que valorizam o tamanho do pescoço, né? Lembra aquelas que tem com as argolas? Sim. Tem tribos também que valorizam tamanhos de membros, né? No Japão, o pé pequenininho, que Exato. eles dobravam, enfim. Então, cada cultura tem o seu padrão de belo, certo? Isso é importante de se saber. E também a própria maquiagem, como se veste, as roupas, né? Porque nós somos animais, né? Então, a gente está fazendo dança de acasalamento toda hora, tá? Então, isso faz parte... Mesmo inconscientemente está fazendo. Faz parte da natureza, né? A gente tem essa valorização do belo, é uma coisa do ser humano. Quem falava muito disso é o doutor Domênico De Masi, falecido sociólogo, que escreveu o livro Osso Criativo. Então, a gente tem essa valorização do belo, a gente procura sempre o mais belo. A grande questão do momento é que o belo moderno, ele é muito associado, às vezes, padrões estéticos que só são conseguidos através de questões artificiais, por exemplo, cirurgias plásticas, procedimentos estéticos. Tá? Então, aquele padrão de belo sem, né, a intervenção artificial, muitas vezes não se consegue. Tá? E tem a questão do próprio envelhecimento, tem essas questões que o corpo ele vai mudando. Tá? E lembrar que hoje a maioria da população, nós estamos enfrentando também no Brasil, a maioria da população está com sobrepeso. Tá? Eu me incluo nessa porcentagem. Então, todos nós, a maioria, está fora do padrão de belo, tá? De que é preconizado, certo? Então, todo mundo faz parte. E aí, quando a pessoa é artista, ela faz parte dela se expor. Tá? E pensa que antigamente, lá numa comunidade primitiva, a gente se expunha, né, ali para 150 pessoas que estavam na tribo ali, no máximo, onde a gente vivia em comunidades pequenas. E hoje a gente está na internet, a gente está exposto ao mundo inteiro.
a 7 bilhões de pessoas. Então, e o cérebro, ele não reage muito bem à repressão social, à negativa, certo? A gente sente dor quando a gente é rejeitado, quando a gente é criticado, tanto quanto a gente bater um joelho, uma perna, machuca igual no cérebro, tá? Então, imagina estar 24 horas sobre repressão de que a pessoa está fugindo do padrão de beleza preconizado. Com certeza, isso a nível de cérebro, isso não é legal, tá? Então, tanto que um dos mecanismos que os artistas têm adotado é que eles não veem as suas redes sociais. Quem gerencia as redes sociais são equipes profissionais. Tá? Para não afetar essa questão Exatamente. Da saúde mental deles. Exatamente. Porque no momento que você não tem acesso, tá? Caso alguma coisa gere muita repercussão, aí sim ó, a pessoa vem da produção e ó, deu tal situação. Tem um documentário da Luísa Sonsa, assim, minha esposa está vendo. Sim, eu vejo de relance, assim. É bem pesado, né? Várias vezes criticaram muito ela, assim, por determinadas situações. Às vezes vale a pena a produção trazer algumas questões específicas, né? Estão dizendo que tu matou o filho do Whindersson Nunes, nada a ver, assim. Então, a pessoa às vezes se posicionar, trazer, né? Mas é complicado. E lembrar que adolescentes, né? Hoje também tem muitos expostos às redes sociais, tá? E a adolescência é uma fase onde a crítica é menos tolerada do que às vezes que na infância. Porque eles estão construindo a sua identidade ao longo da adolescência. Faz parte da adolescência construir a própria identidade, tá? Então, esse momento eles ficam mais sensíveis, até mais que crianças. E aí tem bullying, repressão, e aí muitas vezes acaba acontecendo o quê? Principalmente das meninas, transtornos alimentares, para conseguir chegar nesse padrão de beleza. Então, o transtorno alimentar muitas vezes começa na adolescência, então tem que tomar cuidado, e muitas dessas atrizes tiveram ou têm transtornos alimentares, é importante a gente dizer isso. Precisa buscar um acompanhamento profissional, Exatamente. né, doutor, para entender o que está acontecendo ali. Exatamente. Doutor Rafael, muito obrigada, participa conosco sempre no Direto ao Ponto, às segundas-feiras, hoje Direto ao Ponto em entrevista, né, aproveitando também todo o conhecimento do doutor Rafael aí sobre essas questões. Muito obrigada e boa semana. Tá certo, um abraço a todos então. O quadro Direto ao Ponto tem o patrocínio de Heineken, tecnologia em higienização.